E a gente volta agora nessa segunda hora do Girando a Pauta, já com a nossa série especial de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura do Recife, dando sequência, né? Porque já passaram por aqui Técio Teles, do Partido Novo, e Gilson Machado, do PL. Hoje é a vez da gente receber Daniel Coelho, do PSD. Daniel Pires Coelho é recifense e tem 45 anos. Ele é formado em administração pela Universidade de Pernambuco, já foi vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal e na gestão de Raquel Lira foi secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco. Deixou o cargo para poder concorrer à Prefeitura do Recife pelo Partido Socialista Democrático PSD. Daniel, seja muito bem-vindo à nossa série especial aqui no Girando da Pauta. Bom dia não, boa tarde agora, boa né? Tarde. Boa tarde para Álvaro, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer a gente poder estar aqui para poder falar do futuro do Recife, para a gente poder debater os problemas da cidade, mostrar a cidade de verdade, como vocês têm feito inclusive aqui nos podcasts, nas transmissões. Esse espaço tem sido importante ao longo dos últimos meses para a gente poder, de fato, falar da cidade do Recife. Então, é um prazer a gente estar aqui, estamos à disposição para a gente poder debater. E só para deixar claro que a nossa série de entrevistas tem 1 hora de duração, com perguntas feitas baseadas no plano de governo dos candidatos, que foi disponibilizado pelas assessorias, e a gente reserva os 2 últimos minutos da nossa série especial para que o candidato possa falar com você. Caso o candidato se estenda na sua resposta, o tempo que sobrar vai ser o tempo que o candidato vai poder falar com você, eleitor. E a nossa entrevista já vai começar a partir de agora, candidato Daniel Coelho. E eu já começo perguntando justamente sobre este escândalo que vem surgindo recentemente, essas denúncias que surgiram recentemente sobre as creches parceiras da Prefeitura do Recife. Porque, só lembrando, né, essas denúncias estão apontando que o poder público estaria financiando, pagando aos proprietários dessas creches parceiras, segundo as denúncias que estão sendo avaliadas pela Justiça. Candidato, uma pergunta direta para o senhor. Se eleito, o senhor irá fazer algum tipo de fiscalização para combater esses contratos supostamente irregulares, e como vai ser feito isso? Olha, a gente está vivendo um dos maiores escândalos que o Recife presenciou nos últimos anos. A chamada máfia das creches, ela constituiu em contratos que foram celebrados utilizando dinheiro federal, porque isso não é recurso do Caixa Própria, é dinheiro do Fundeb, para conveniar creches diretamente ligadas a vereadores, a candidatos e às lideranças que apoiam a reeleição do candidato João Campos. A gente, quando chegou no início do ano passado, você tinha um quadro de esquecimento total na política de creche por parte do atual prefeito e do PSB. Nos 8 anos de Geraldo Júlio, os 4 anos de João Campos, eles praticamente não tinham feito nada. Preocupados em chegar na eleição para poder inflar os números e mostrar que havia alguma realização, foram buscar o convênio do governo federal, só que ao invés de seguirem as regras que estabelece o Ministério da Educação, de que você pode conveniar uma creche desde que ela tenha todas as matrículas online, sem ingerência política, desde que ela tenha o mesmo padrão, com a mesma quantidade de refeições, de merenda, com a mesma qualidade, que tenha professores do mesmo nível da rede pública, que tenha ventilação, que tenha licença de bombeiros, licença de funcionamento, ou seja, as unidades conveniadas elas deveriam estar exatamente no mesmo padrão das demais unidades do município. Ele fez realmente com o foco, e aí é a visão de mundo do século passado, no foco de transformar a política de creche em um elemento de troca, de toma lá da cá com o eleitor e com as mães, para poder garantir a partir daí voto. E tentar, inclusive, direcionar quem eram os vereadores que ele queria eleger. Você percebe que tem vereadores envolvidos nesse esquema de diferentes partidos, mas é sempre aquele onde há a expectativa de que ele tenha um mandato mais submisso ao atual prefeito, ou seja, são aqueles que vão balançar a cabeça, que vão dizer sim a tudo, que não vão discordar. Então, além da gente veja com a gravidade do que a gente está falando aqui. Primeiro, a gente tem recursos que estão sendo repassados a entidades que não têm regularidade, não têm licenciamento. A gente tem caso de denúncia de abuso sexual. Nós temos uma que administra 4 unidades, que está procurada pela justiça, condenada por estelionato, comandando creche. Nós temos, inclusive, denúncias que estão chegando agora, a gente está se surpreendendo, porque todo dia está chegando um vídeo novo, uma denúncia nova, de creches que não funcionam, que estão recebendo pagamento e não têm alunos.
creche fantasma dentro dessa denúncia grave que está correndo da máfia das creches. Então, a gente tem as creches fantasmas, ou seja, então é desvio de recurso, é recurso pago de forma irregular. E a troca que muitas mães estão falando de que se não tiver na base de apoio daquele vereador específico, não tem a vaga. Então, está trocando a vaga da creche com dinheiro público pelo voto. Isso é um abuso do poder econômico, um abuso da máquina pública, é você pegar recursos federais que deveriam garantir dignidade ao povo e transformar disso em simplesmente um projeto de poder. Então, isso tem que ser investigado, tem que ser buscado os culpados. Eu vejo aí, né, uma discussão, inclusive, sobre a legitimidade democrática do pleito para quem está envolvido nisso, porque se você está utilizando da máquina pública para converter vaga de creche em voto, automaticamente as penalidades são graves. Então a gente espera que esse assunto seja investigado até o fim e nós vamos continuar a debatê-lo, vamos continuar a mostrar essa situação e é por isso, Álvaro, que eu tenho todos os dias convidado, desafiado o prefeito João Campos para vir para um debate com a gente. Ele precisa discutir creche, ele precisa discutir habitação, ele precisa explicar ao povo do Recife. Não dá mais para a gente ficar com essa maquiagem. Publicidade que ele está colocando na TV, assim como a que ele colocou ao longo do tempo no seu Instagram, e não só no seu Instagram, mas também na publicidade oficial paga pela prefeitura, era sempre de creches maravilhosas, de creches perfeitas, completamente diferente da que está sendo fornecida para a população. Então é isso, o Recife de verdade é diferente do Recife da propaganda e por isso que as pessoas começam a despertar. E se o senhor for eleito candidato à prefeitura do Recife, que medidas práticas o senhor vai fazer para fazer essa fiscalização e como é que vai ser feito isso? Não, essas que estão delegadas a vereadores, a gente tem que cancelar de imediato, todas elas. Não pode ter uma creche vinculada a um vereador. Você pode ter uma unidade conveniada, mas a matrícula ela tem que ocorrer de forma online e por uma central de matrículas. Eu não posso permitir que aquela entidade privada ligada a um vereador escolha quem é que vai poder se matricular ou não. Outra coisa, nós vamos abrir as 4.000 vagas de creches que são necessárias para atender a demanda hoje. Eu não estou dizendo nem que essa é a demanda total. A gente precisa abrir mais 4.000 vagas porque essas são as mães que estão no sistema, que já se cadastraram, que pediram a vaga e que não tem vaga. E aí termina o quê? Vai pulando na frente quem tem amizade, vai pulando na frente quem tem amizade e o que deveria ser um serviço público virou uma troca, virou um favor. Então, acho que são ligados a vereador, nós vamos cancelar no primeiro dia, no primeiro momento. E aí sim, abrir o edital de forma decente, transparente, para a gente poder abrir essas vagas com os padrões do Ministério da Educação, como também construir as creches públicas que atendam a população. O que não dá é para continuar essa conversa. Eu vi o João Campos dizendo, já tem 5 que está em processo de análise para descredenciar. Tem que descredenciar as 23, agora, de imediato. Elas estão ligadas a políticos, a vereadores. Não é permitido. O edital do governo federal, quando faz o repasse do recurso, ele diz claramente, não pode ter ingerência política. Isso é coisa de coronelismo do século passado, de achar que a máquina pública pertence a quem governa. A máquina pública não pertence a quem governa. Estão se apropriando daquilo que não é deles. Os recursos do Fundeb não pertencem nem a vereador, nem a prefeito. Eles pertencem à população. E esse repasse ele tem que ser feito sem nenhum tipo de ingerência política, exclusivamente de forma institucional. E vamos seguir falando ainda sobre educação, candidato, porque vamos agora falar sobre o seu plano de governo. Porque o senhor promete criar novas escolas e ampliar as já existentes. Muitas escolas, por sinal, estão localizadas em espaços que já não é mais possível expandir pelos espaços laterais, só pelos espaços verticais, por exemplo. Como o senhor poderá vir a fazer essas expansões nessas escolas, caso seja eleito? Olha, a gente tem casos, alguns que você cabe expansão, a gente ainda tem casos de escola em prédios alugados que não tem 1 centímetro, não tem 1 metro quadrado para o recreio, para a hora de descanso, que não tem quadra esportiva, que não tem área de lazer. Então a gente precisa dotar as escolas de infraestrutura, da infraestrutura adequada para que os alunos consigam ter o seu desenvolvimento. Quando você olha o desempenho escolar na cidade do Recife, a gente vê que após a chegada de João Campos ao poder, a gente teve uma diminuição na nota média de matemática muito substancial, ou seja, a gente tem índices que mostram a queda do aprendizado nessa gestão. De 2021 para cá. Exatamente, na virada, na última análise que foi feita
de 2020 e na análise que foi feita no início desse governo, no final de 2021, a gente tem uma queda das notas de matemática. Então, isso mostra a ineficiência que a gente está tendo na gestão da educação municipal. Isso tem a ver com a infraestrutura, tem a ver também com formação e preparação dos professores, valorização da categoria. A gente está tendo hoje, Álvaro, rodízio, e essa denúncia não é minha, essa denúncia é do Simperi, está protocolada no Ministério Público de Pernambuco em abril desse ano. Estamos tendo rodízio de aula nas escolas do município, por falta de infraestrutura e também por falta de professores. Eles foram colocar os ar-condicionados na sala. Parabéns. Eu parabenizo, não sou contra nada que é positivo. Mas botaram os ar-condicionados sem fazer a devida estruturação da rede elétrica. Quando liga os ar-condicionados, a rede cai. Aí fechou-se a ventilação para poder botar os ar-condicionados. Não tem como ter aula sem o ar-condicionado. Na prática está se fazendo o seguinte, em algumas unidades, de novo, repito, denúncia do Simperi, Sindicato dos Professores no Ministério Público. Isso não é palavra de Daniel, não é palavra de ninguém que está disputando a eleição. É palavra dos professores e das mães. Aí faz o seguinte, aí tem uma escola que tem 8 salas, tem 9 salas. Aí liga a 3, deixa 6 desligada, depois liga mais 3 e os alunos vão tendo rodízio de aula, porque se ligar o ar-condicionado de todas de uma vez, cai a rede inteira. E não tem como abrir janela porque já não tem mais ventilação natural. Ou seja, na tentativa de chegar na eleição para poder mostrar o mundo fictício, primeiro se colocou os ar-condicionados sem nenhum tipo de planejamento. Na prática, a gente está tendo o ano escolar prejudicado. Veja o que é a gente pensar em eleição e não nas próximas gerações. Veja o que é você só pensar no voto e não na dignidade que as famílias precisam ter e dos estudantes. É muito importante botar os ar-condicionados, sim, mas isso tinha que ser feito de forma planejada, junto com equipamentos e com a rede elétrica adequada, para que a gente não tivesse a partir daí o caos que a gente está vivendo. Então, realmente, tudo que é feito é para botar na TV, tudo que é feito é para botar no Instagram, tudo que a prefeitura tem sido feito é com a lógica de um componente eleitoral. Por isso que a gente está tendo números sociais tão complexos na cidade, por isso que a gente aumentou a população de rua, por isso que a gente tem um aumento da desigualdade, Recife se tornando a segunda capital mais desigual do Brasil. Por isso que a gente tem o atual prefeito sendo o pior prefeito da história do Recife na habitação. Acho que a gente vai falar de habitação. Sim. Os números gritam. Nunca a gente teve um prefeito que fez tão pouco em habitação. Ele está tentando mudar os números. Até ontem a gente tinha um déficit de 71 mil moradias. Agora ele diz que baixou para 54, só que ele construiu 1.000 casas. Álvaro, é para quem está em casa aqui ouvir com muita atenção. A gente tinha um déficit de 71 mil moradias. Ele construiu 1.000 e ele disse que baixou para 54. 71 menos 1 é quanto? É 70. Como é que chegou em 54? Ele mudou a conta, mudou o cálculo. E agora está acusando a gente, que está fazendo oposição, que está dizendo a verdade, de que nós estamos produzindo fake news em falar desse déficit. Aí ele vai, muda o número de base e quer dizer que é a gente que está mentindo. Né? Isso está acontecendo não só na educação, na questão da desigualdade. Os números oficiais do IBGE, publicados não só pela imprensa local, mas pelos maiores jornais do Brasil, falando que aqui é a segunda capital mais desigual. Aí ele agora está dizendo que não, ele apareceu com outro dado, outro número, dizendo que não é verdade. Quer dizer, ao invés de solucionar os problemas, a corrida agora tem sido para poder apresentar números fictícios em cima da eleição que tentem mais uma vez mascarar a situação da cidade, que não é nada boa. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre habitação, candidato, mas ainda falando sobre educação, o senhor fala em equipar as escolas com recursos tecnológicos modernos, como tablets, computadores, lousas digitais, entre outros recursos digitais. E aí, pegando o gancho da denúncia que o senhor aponta como foi o Simperi que fez para o Ministério Público, como é que o senhor vai pegar todos esses equipamentos já instalados para reestruturar a rede elétrica e instalar estas tecnologias nestas escolas? Como é que vai ser feito isso caso o senhor seja eleito? Olha, a gente tem um orçamento de 2 bilhões de reais para educação na cidade do Recife. É um orçamento imenso. O que a gente está precisando é de eficiência. Eu tenho experiência de fazer mais com menos. Fui gestor da Arena Pernambuco. Quando a gente chegou na Arena Pernambuco, a Arena estava sem condições de jogo para o campeonato pernambucano. A Arena gastava 900 mil reais por mês de custeio. Essa era a herança do PSB. A gente conseguiu baixar de 900 mil reais mês para 450. Passamos a gastar metade. A arena que estava interditada com gramado sem condição de uso, a gente com metade do dinheiro recuperou o gramado. O auditório tinha caído o teto. Nós recuperamos o auditório. Hoje está tendo lá eventos e congressos de diversas modalidades esportivas. Nós criamos um centro de eficiência esportiva com judô, com balé, com atividades para os alunos da rede estadual de ensino dentro da Arena Pernambuco. Isso nem era o objetivo inicial da Arena. Conseguimos recuperar as cadeiras, conseguimos recuperar a iluminação com metade do dinheiro.
Uma arena que não tinha condição de ter um jogo do Pernambucano, isso está comprovado pela imprensa, também tem os registros. Foi cancelado um jogo do Sport Clube do Recife na arena, então não tinha condição de botar o Sport para jogar no Pernambucano. Depois de um ano de gestão, a FIFA veio aqui fazer uma vistoria e disse que a Arena Pernambuco era a melhor arena pública do Brasil. Gastando metade do que eles gastavam, a gente entregou a melhor arena do Brasil e por isso o Recife vai ser sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque a gente conseguiu recuperar o equipamento. Então, quem tem experiência de fazer mais com menos em um equipamento, pode fazer em outro. A gente vai fazer isso na educação, na saúde. Nós vamos utilizar os recursos de forma correta. Nós vamos mostrar que é possível renegociar contratos e gastar menos. Ora, nesse caso da arena, Álvaro, tinha contratos que a gente chegava para o fornecedor e dizia, olha, nós vamos pagar 30% a menos ou a gente cancela. E o cara aceitava. Quer dizer, é só você ter a iniciativa de chamar para conversar e de dizer, olha, o jogo mudou, a gente vai trabalhar com honestidade, com transparência, agora a gente não pode pagar preço acima de mercado. E o fornecedor, ele entende, porque ele sabe que a prática da gente é diferente da prática do pessoal do PSB. E a gente pode fazer isso na educação exatamente para reequipar a rede, para colocar a estrutura elétrica de forma adequada, para poder fazer formação de professores, para poder fazer concurso, para a gente poder substituir os temporários. Agora, precisa de eficiência, precisa a gente ter, né, responsabilidade com o dinheiro que chega. E nós vamos fazer isso não só na educação, mas em todas as áreas. O senhor falou aí em formação dos professores, candidato. E aí eu já emendo com uma outra pergunta. Por quê? Existe no Recife, principalmente em comunidades, educadores que executam aulas de reforço, por exemplo. E isso tem aos montes em várias comunidades. Pessoas que abrem um espaçozinho para montar a sua aula de reforço. O senhor pretende atender esse público de que forma, candidato? Olha, acho que o professor que está nesse formato de aula de reforço, a gente tem que tentar estimular para que ele venha fazer parte da rede. A gente não pode, apesar de ser bastante importante essas atividades de reforço, sim, mas a gente não pode incorrer no erro que o atual prefeito está fazendo. Quando a gente fornece um serviço público, a gente tem que dar a perfeita estrutura física de formação e de qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não avançar num campo que depois a gente esteja incorrendo aí em não ter a fiscalização adequada. Então, esses professores que provavelmente hoje não estão tendo a oportunidade de trabalho, se a gente faz concurso, se a gente aumenta a rede, se a gente faz a preparação, eles vão poder participar também, eles vão poder estar trabalhando dentro do município. O que a gente precisa é ter a quantidade de professores corretas. Hoje a gente está tendo de novo, o Simpere que está dizendo, rodízio de aula, porque não tem professor suficiente. É contratar, é chamar. Agora, para fazer isso tem que ter eficiência no gasto, tem que cortar a torneira, né, do que está sendo jogado fora. Só esse ano, para creches denunciadas e irregulares, foram 26 milhões de reais que a Prefeitura do Recife pagou. Esse dinheiro devia estar sendo direcionado exatamente para a gente poder fazer essas coisas. É o desperdício. Né? Como é que a gente tem aí, recebi aqui já 3 creches que a gente já viu vídeos, né? E precisa os órgãos de fiscalização ir lá, eu por enquanto coloco como denúncia, não posso afirmar porque precisa ser fiscalizado corretamente, mas eu já vi hoje 3 vídeos mostrando creches que receberam, né? Uma 3 milhões, outra 4, outra 2,5, que estão fechadas. Eles estão pagando creche fechada. Então, aí depois não tem dinheiro para fazer as coisas, claro, está pagando creche fechada, como se aluno tivesse ali. Né? Inclusive é importante que a gente tenha as informações, né? Tem aluno ali, quem é que está cadastrado ali, de onde é que são esses alunos. Então a coisa é muito grave, né? Ela aponta para muito mais do que um planejamento equivocado na educação, ela aponta mesmo para crimes eleitorais e até para possíveis desvios de recursos. Então essa questão da educação, ela infelizmente saiu da pauta propositiva e técnica para a pauta hoje investigativa e policial. É lamentável, mas é isso. Né? A máfia das creches do Recife parece que se copia hoje o modelo, né, que está sendo bastante denunciado também em São Paulo. Né? E infelizmente aqui a gente ainda tem, né, poucos veículos de comunicação e de mídia. Né? Vocês estão aqui falando desse tema intensamente, eu vi Eduardo que anteriormente falando disso, mas muitos dos veículos não querem falar do tema. Querem se esconder dele e o tema está aí escancarado. Né? A população está falando, as redes sociais estão multiplicando e, infelizmente, para quem quer fazer com que esse caso não repercuta, não tem mais no mundo de 2024 como botar a sujeira embaixo do tapete. As redes sociais, elas terminam sendo um elemento, né, extremamente importante de liberdade de expressão e o espaço para a gente poder denunciar esse tipo de prática. Então, na educação, o senhor iria expandir o número de professores e o número de vagas disponíveis também, não é isso? Sem dúvida, professores, números de vagas, principalmente nas creches. A gente tem hoje algum gargalo em número de vagas, mas não é tão grave como o número de creches. Creches a gente tem um gargalo gigante.
A gente tem milhares de famílias que querem vaga na creche e não conseguem. A gente está falando de não ter a creche, né? E as que tem não funcionam. Então, não só a gente contratar os professores, mas no caso de creche, ampliar o número de vagas, criar imediatamente 4.000 vagas, que essa é a fila que a gente tem hoje oficial. São mães que já se cadastraram no sistema, que pedem a vaga, que estão na necessidade para poder trabalhar e sustentar suas famílias e não têm onde deixar seus filhos. Vou falar agora, candidato, de um assunto que recentemente foi experiência sua de gestão e de administração: turismo. Hoje temos uma orla que é um ponto turístico com vários problemas. É a orla de Boa Viagem, como falta de segurança, problemas de saneamento básico e até de infraestrutura, se levarmos em consideração o avanço do mar. A atual gestão prometeu e até iniciou um projeto de construção de uma orla parque, ligando Setúbal até Brasília Teimosa. O senhor, caso eleito, fará o que pelos pontos turísticos, em destaque a orla de Boa Viagem, a orla recifense? Olha, a orla de Boa Viagem, ela é a única da região Nordeste que não tem atividades para o turista e atividades de lazer para a nossa população. Você vai em Maceió, você vai em João Pessoa, vai em Fortaleza, você vê na orla bares, restaurantes que funcionam à noite, que tem música, não é o trio elétrico tocando, mas tem uma música ao vivo, alguém com violão, né, trocando ali uma música regional, um forró, trazendo um pouco da nossa cultura, né? A gente vê isso nas demais capitais e a orla da gente é morta. Quando você chega à noite é tudo escuro. Qual o problema de você ter à noite algumas cadeiras na praia, de você ter ali um luau, de você ter atividades? Então a gente não só tem que requalificar a orla, mas tem que pensar em um novo modelo, onde a orla seja ocupada pela população e também pelo turista. Garantir uma guarda municipal equipada, armada, ajudando a Polícia Militar a fazer o policiamento da orla e também, o que é extremamente importante quando a gente fala de turismo, e já que a gente está falando do bairro de Boa Viagem, nós precisamos discutir a questão da população de rua. A gente tem hoje 3.100 famílias cadastradas no CadÚnico, morando em situação de rua. Boa parte delas ocupando trechos da orla, o trecho da pracinha de Boa Viagem, que já foi o principal ponto turístico do bairro, né, entrando ali pela Conselheira Guiar. Ali são milhares de pessoas que estão nas ruas. E qual a política que a prefeitura fez? Pegou e abriu um centro pop em Setúbal, trazendo a população de rua que lá não estava para dentro do bairro de Setúbal, aumentando criminalidade, sem solucionar o problema, porque se tivesse solucionado, palmas, mas não solucionou, o problema se agravou. A gente precisa ter uma ação direta com a população de rua, senão a gente não recupera o turismo. Isso está acontecendo no Recife Antigo, na Rua do Imperador, no centro da cidade. Isso está avançando para regiões como Torre, Madalena. A gente vai em Casa Amarela, começa a ter também com peso, ou seja, o Recife está tomado por pessoas em condição de rua, e isso é em decorrência de uma ausência de política social e de política de habitação. Só para dar um número aqui, Álvaro, que é bom que quem está nos acompanhando faça essa percepção, e eu quero falar, olha, com a tranquilidade, inclusive, né, de prefeitos dos quais não fui aliado, mas os números são os números. João Paulo, quando foi prefeito, construiu 4.555 casas. João da Costa foi prefeito e construiu 3.000 casas. Geraldo foi prefeito, construiu 1.900 casas, já começou a ir pro buraco a política de habitação na cidade. E o atual prefeito construiu 1.200. Ninguém nunca fez tão pouca casa popular na história. Ninguém foi tão negligente como João Campos no que se refere à habitação. O que é que a gente tem de resultado disso? 3.100 famílias na rua, 72.000 ou 54, não me interessa o número, são milhares de famílias sem moradia digna na cidade, cerca de 200.000 pessoas, e o problema nem enfrentado está sendo. A gente tem terrenos que já estão desapropriados, com projetos aprovados, com parceria com o governo do estado e governo federal. Agora, não tem eficiência quando o assunto é habitação. Quando o assunto é evento, por exemplo, a eficiência é imensa. A prefeitura gastou 250 milhões em eventos no ano passado e 13 milhões em habitação. Esses são os números de 2023. Então aí quem está nos ouvindo, você acha razoável gastar 250 milhões em festas e 13 em casa e moradia para quem precisa? É claro que a cidade vai pipocar de problemas. Qualquer um que estivesse governando a cidade não precisa ter experiência de gestão, não precisa ser doutor, não precisa ser advogado, não precisa ser administrador, não precisa ser engenheiro. Se eu lhe perguntar, se você vai gastar, você tem 13 milhões de um lado e 250 em outro, tem que fazer habitação e festas e eventos. As pessoas iriam inverter e dizer, não, a gente faz primeiro habitação, investe os 250 milhões e depois a gente faz com os 13 que sobram as festas e eventos. Não faz sentido, essa conta não fecha. A Secretaria da Habitação do Recife, ela tem um orçamento de mais de 140 milhões. Desses 140 milhões, só 13 é investido em construção de casa.
O dinheiro se perde no custeio, cargo comissionado, pagamento de conta de luz, aluguel de veículo, ou seja, a Secretaria de Habitação faz tudo menos casa para quem precisa. E para o turismo, além de o senhor poder desenvolver a habitação e combater essa ação dos moradores de rua, o senhor tem outras ações para poder revitalizar o turismo, especificamente de Boa Viagem, área central do A Recife? gente precisa também discutir o avanço do mar. Você veja que Jaboatão fez a engorda da orla, Recife não fez. O primeiro trecho, saindo de Piedade até a pracinha de Boa Viagem, já não tem mais praia. A gente já tem um trecho que está perdido do ponto de vista do aproveitamento da areia. Quando a maré seca, fica um trechinho de nada, depois ela enche. Então a gente precisa discutir e fazer a engorda da praia, a nossa preparação para o avanço do mar. E precisamos melhorar a qualidade de vida da cidade. Olha, turismo. Eu tenho formação em administração pela Universidade de Pernambuco, fiz um mestrado também em administração na Inglaterra e, evidentemente, do ponto de vista acadêmico e com a experiência prática como secretário, né, o turismo ele parte de um conceito, que é o compartilhamento da qualidade de vida. Por que aqui Lisboa é uma das cidades com o maior crescimento de turismo nos últimos 5 anos? Porque ela ganhou qualidade de vida, diminuiu criminalidade, melhorou o transporte público, tem uma boa rede de restaurantes, de bares, de atividades de lazer, ou seja, a cidade ficou mais agradável para quem mora nela. Quando ela fica mais agradável para quem mora nela, as pessoas querem compartilhar dessa qualidade de vida. Ninguém quer compartilhar de uma qualidade de vida ruim. Ninguém quer ir para uma cidade pior do que a sua. Então, por que as pessoas estão vindo para Pernambuco? E olha, como secretário de turismo, conseguimos fazer Pernambuco bater todos os recordes de movimentação turística. Em 1 ano e meio, nós colocamos Pernambuco na moda. Agora, por que esse turismo está mais focado para o litoral sul? Porque o Recife está sem qualidade de vida. O transporte público é ruim, a prefeitura não bota 1 centavo em transporte público. As calçadas em péssimo estado. A iluminação é uma vergonha, a iluminação da cidade. A gente está numa cidade escura, a gente tem morador de rua em todos os cantos, ou seja, nós perdemos qualidade de vida. Se a gente quer fazer o turismo de verdade acontecer, não adianta inventar roda. Se a cidade estiver boa para o recifense, ela vai estar boa para o turista. Enquanto ela estiver ruim para a gente, o turista vai correr daqui. Então, esse é a fórmula básica que faz com que o turismo possa acontecer. Olha, nós temos um polo cultural imenso na cidade do Recife. Nós temos excelentes restaurantes. Nós temos um povo acolhedor. Nós temos uma cidade bonita, com muita força histórica, mas está faltando a qualidade de vida. Está faltando esses outros elementos que podem fazer dessa cidade, com tanta bagagem cultural, com tantas atrações, de fato, um destino que traga emprego, que gere renda, né? A gente tem poucos empreendimentos novos do ponto de vista da hotelaria, apesar de a gente ter a inauguração recente, né, de um hotel no centro, e é importante para o turismo aquele empreendimento, mas compara com João Pessoa, compara com Maceió, compara com as outras cidades, quantidade de hotéis que estão saindo em outras capitais menores do que a nossa, em comparativo ao que a gente tem visto em Recife, quer dizer, nós ficamos para trás. Hoje o Recife tem menos leito do que Muro Alto. Não é nem Porto de Galinhas. Há 10 anos a gente comparava Recife com Porto de Galinha. Hoje Muro Alto, que é uma rua, tem mais leito de hotel do que a cidade do Recife. Então só para a gente ver como a gente perdeu a capacidade de manter e atrair o turista. E na prática, o que é que vai ser feito? Olha, para você elevar a qualidade de vida para as pessoas, Álvaro, essas frentes que a gente colocou aqui, elas precisam ser resolvidas. Então, numa cidade de trânsito caótico, o turista não quer vir. Precisamos investir em transporte público. Temos 26 capitais no Brasil. Recife é a única que não coloca um sistema no transporte público. R$1 no transporte público. A única coisa que o Recife faz é pagar o vale-transporte dos estudantes da rede municipal. Mas aí é obrigação, não é investimento. Como é que todas as capitais do Brasil, todas colocam dinheiro para ter transporte público eficiente? Até porque transporte público ele é deficitário. Se você vai para as cidades onde o transporte público funciona, Londres, Paris, Berlim, Nova York, todas elas têm dinheiro público para fazer transporte público de qualidade. Se você deixa o transporte público só na tarifa, o que é que acontece? Ou o serviço é muito ruim, ou o preço fica inacessível. Aqui, além de ser caro, o serviço é muito ruim. Então precisa ter aporte. Nós estamos prevendo, dentro de um orçamento de 9 bilhões, separar 150 milhões para aportar no sistema de transporte da cidade do Recife, para a gente poder dar qualidade ao sistema de transporte. A partir daí, a gente melhora trânsito, a gente melhora a circulação de pessoas, os ônibus turísticos poder circular na cidade em formato de jardineira. Isso vai dando qualidade. Iluminação pública tem a ver com turismo diretamente correlacionado. A prefeitura tem 130 milhões de reais de taxa de iluminação pública, recolhido no ano passado. Quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, pega a sua conta de luz, dá uma olhada, você vai ver lá, taxa de iluminação pública. Esse dinheiro não pertence ao prefeito. Taxa de iluminação pública tem que ser revertida para iluminação. Ano passado arrecadou 130,
pegou 6 milhões dos 130 e usou para melhorar a iluminação. Nós temos que usar 100%. Isso não pertence à prefeitura. Taxa de iluminação ela tem que ser usada para melhorar a iluminação da cidade. O Recife já ostentou o título de capital mais iluminada do Brasil, hoje é uma das mais escuras. Isso tem efeito direto no turismo, está diretamente correlacionado. Então, essas ações de melhoria de qualidade de vida, com iluminação, com transporte, com a Guarda Municipal armada, né? O turismo ele é tão importante que ele termina sendo transversal. Turismo não é somente sobre turismo. Turismo é muito mais do que isso. É o governo do estado que faz a promoção, e eu, né, como secretário, fiz isso. A gente faz a promoção do destino fora. Cabe à prefeitura cuidar do destino. Essas ações elas têm que andar de mãos juntas. Não adianta a gente fazer uma promoção bem feita do destino, o turista chegar aqui e se decepcionar. Ele chegar dentro do aeroporto e a gente ter o que a gente tem hoje. Nós conseguimos conectar, através da Secretaria de Turismo Estadual, a cidade do Recife em todas as capitais do Brasil. Temos hoje 8 rotas internacionais. Recife hoje é o aeroporto mais conectado da região Nordeste, o 4º mais conectado do Brasil. Mas o cara chega no aeroporto já se depara com pessoas em situação de rua. Já tem gente pedindo esmola desde a saída do aeroporto. Então, por mais que a gente tenha se esforçado, que a gente tenha feito o aeroporto se tornar o melhor e maior aeroporto do Nordeste, por mais que a gente tenha conseguido divulgar Pernambuco, criar o desejo das pessoas virem para cá, o Recife continua com seu caos social. Então, se a gente não supera isso, o turista se decepciona e não volta, ou termina acontecendo o que acontece hoje. Ele chega, pega a conexão, vai para Noronha, pega uma van, vai para Porto de Galinhas, ou pega um carro e uma van e vai conhecer o nosso Agreste, que também evoluiu muito no turismo, enquanto o Recife ficou para trás e ainda prejudica a região metropolitana, porque como o Recife é o polo da metropolitana, isso afeta o turismo para Jaboatão, afeta o turismo em Olinda, que é uma cidade extremamente importante. Ou seja, o Recife, além de prejudicar o seu povo, ainda está tendo um efeito nas cidades vizinhas, porque o turista já não fica mais na nossa região metropolitana. Vamos falar agora sobre os moradores de rua, candidato. Que ações o senhor pretende fazer para poder diminuir este número de moradores de rua? Nós vamos contratar, no primeiro mês de governo, já buscar iniciativa privada. Eu tive com o Sinduscom. A gente, além de construir 5.000 unidades habitacionais, nós vamos contratar mais 5.000 do já existente ou naquilo que está sendo construído pelo privado. Não adianta eu chegar para um morador de rua e dizer o seguinte: olha, começar a abordar ele e não dar a casa. Não adianta, eu não vou tirar. E se eu for esperar construir habitacional para tirar o cara da rua, vai passar o mandato e a gente vai continuar com a população na rua. Então, o aluguel desses apartamentos, imediatamente, junto com a atenção de saúde mental que é necessária, porque não adianta eu tirar o cara dali e ele continuar com os mesmos problemas. Então, muitos deles têm problemas de vício de álcool e drogas, muitos têm problemas psiquiátricos. Então, a gente precisa da atenção social e de saúde mental, em conjunto com formação profissional e a tentativa de colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Esse é um trabalho de longo prazo. A gente tira no primeiro momento da rua, mas não é por isso que a gente conseguiu salvar aquelas vidas e aquelas famílias. Depois disso, é um acompanhamento contínuo. À medida que essas pessoas vão se recuperando, os habitacionais vão ficando prontos, a gente vai relocando elas para os habitacionais definitivos, elas já estando no mercado de trabalho, elas vão seguir sua vida, a gente parte para tentar salvar uma outra vida. Tudo cadastrado pela prefeitura? Tudo. Hoje a gente já tem cadastro, o CAD único do governo federal, ele já cadastra, já temos 3.100 famílias cadastradas em situação de rua. Famílias, não são pessoas. Para você fazer um comparativo, a prefeitura do Recife tem um cadastro de 1.800 pessoas em situação de rua. Precisa o governo federal vir aqui, fazer o cadastro para poder desmascarar os números falsos da prefeitura. Quer dizer, para eles só tem 1.800 moradores. Para o governo federal são 3.100 famílias. Eles não querem elevar o número para dizer que não aumentou a população de rua, mas a gente está vendo. É só caminhar no centro do Recife que você vê o aumento da população de rua. E a gente vê a maneira como eles estão irritados, inclusive. Eu coloquei um comercial no primeiro fim de semana na televisão, mostrando a situação das pessoas que estão na rua. O prefeito colocou 11 ações contra mim, João Campos. Foi para a justiça, querendo me proibir a falar da população de rua. E sabe o que ele disse, Álvaro? Que eu estava querendo criar confusão mental nas pessoas, ao vincular responsabilidade da prefeitura sobre a população de rua. Quer dizer que a responsabilidade é de quem? Quer dizer que o cara está na rua porque quer? Eu fiz essa argumentação e saíram algumas matérias em alguns blogs, a gente vê a militância digital deles dizendo isso. O cara está na rua porque quer, não é culpa do prefeito não. É brincadeira, quer dizer, o cara está embaixo da ponte porque ele gosta de estar embaixo da ponte. A prefeitura tem responsabilidade sobre isso. A minha sensação, Álvaro, é que o prefeito ele só quer estar no bom. Quando é bom, ele tá. Então, assim, é festa, tô lá.
aparecer dançando. Ah, não, população de rua não é comigo. Aí a segurança, ele também diz, não, segurança não é comigo, não, é com o Estado. Apesar da legislação federal dizer que o município é tão responsável quanto. Aí quando chega na área de saúde, ele prometeu UPinha 24 horas, fez e depois desfez. Fechou as UPinhas 24 horas. Aí diz, não, mas saúde também não é comigo, não. Saúde é com o município, sim. A obrigação da gente ter as UPinhas 24 horas, da gente ter o atendimento básico, da gente ter os exames, tudo isso é do município. Também se ausenta do problema. A habitação, ele agora está culpando o governo federal. Diz que ele não fez habitação, culpa do governo federal. Não assume as suas responsabilidades. O prefeito tem que assumir responsabilidade, tem que bater no peito e dizer, olha, segurança vai ser comigo, habitação vai ser comigo, fome vai ser comigo. Se negar ao assumir a responsabilidade é de quem não tem coragem, de quem é frouxo. Né? A gente precisa de alguém que tenha coragem, de bater na mesa e diga assim, olha, esse problema vai ser comigo. É o difícil que eu quero. Porque para o fácil já tem muitos. O difícil é você pegar alguém que encare essas situações, os problemas crônicos do Recife, os alagamentos, problema crônico da cidade. Nós precisamos encarar. Não foi feito nada. 21 pontos de alagamento crônicos na cidade do Recife. Né? É um problema que precisa ser enfrentado e a gente hoje, inclusive, faz um debate sobre esse assunto para poder detalhar como nós vamos enfrentar o problema dos alagamentos. Daqui a pouquinho a gente já vai falar até sobre alagamentos, meio ambiente, candidato, mas só para trazer ainda essa questão dos moradores de rua, porque além da questão turística e social, os moradores de rua eles também afetam a questão de segurança. Os moradores da Zona Sul do Recife reclamam muito disso por conta desse alto índice de moradores de rua, que cresceu também o índice de violência lá na Zona Sul da cidade, em outras regiões do Recife também. Aí, candidato, o que é que o senhor poderá fazer no termos da segurança, pegando esse gancho dos moradores de rua para poder trazer segurança aos bairros do Recife? Olha, a gente tem uma ação que ela é essencial e assim, na verdade não se explica, tá? Recife é a única capital do Nordeste que não está com sua guarda municipal integrada ao Sistema de Segurança Nacional. O SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, ele estabeleceu que a segurança ela deve ser feita de forma coordenada pelo governo federal com as polícias federais, pelo governo do estado com a polícia militar e polícia civil e pelo município com a guarda municipal. Isso está na legislação federal. E o Recife se nega a fazer. Ele se nega a enfrentar o problema de novo, porque o problema é difícil, ele dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Recife tem 1.700 guardas municipais. Tinha 1.900 quando João Campos entrou. A gente diminuiu o efetivo da guarda. Sabe por quê? A guarda está desvalorizada e desmotivada. Quem está na guarda hoje, muitos deles, estão estudando para fazer concurso e ir para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Não querem mais ficar na guarda. Nós precisamos fazer concurso. Fortaleza contratou 1.000 guardas municipais nos últimos 4 anos. Fez concurso, ampliou a guarda, armou a guarda. E o prefeito disse, é problema meu também. Por que aqui é diferente? Qual a lógica para ser diferente? De novo, será que está o Brasil todinho errado? Só o Recife está certo em se ausentar do problema? Aí agora o prefeito diz, não, no próximo mandato eu vou fazer um estudo para ver se eu equipo a guarda. Estudo de quê? Todo mundo já fez, o assunto está superado, precisa assumir, precisa ir para cima, precisa fazer as ações sociais nos bairros, precisa fazer a iluminação, como a gente colocou aqui, tem a ver com segurança. Então a prefeitura precisa assumir sua responsabilidade. A prefeitura não está nem garantindo segurança nas escolas, os professores denunciando violência dentro das escolas, professores intimidados com medo. Cabe à Guarda Municipal fazer, se equipada, treinada e valorizada, a defesa da população. Então, segurança é problema da gente também, do prefeito também. É mais uma atitude covarde dizer que segurança não tem... Toda vez que fala de segurança, aí o atual prefeito diz, porque o governo do estado, eu não consigo... Ele foi chefe de gabinete de Paulo Câmara. Quem entregou o carro de segurança em Pernambuco foi o PSB. Foram 16 anos deles no governo e 8 de Paulo Câmara, que abandonou o Pacto pela Vida e nos entregou um caos. Os números hoje estão melhorando gradativamente? Estão. Tá bom? Não. Mas quem entregou o caos foi eles. E não está melhorando na cidade do Recife porque a gente não tem ajuda da prefeitura. A prefeitura precisa ajudar e precisa ser parceira. Tem prefeitos que se envolveram com o tema e conseguiram baixar a violência em conjunto com os estados. Essas experiências a gente tem em vários municípios. Caruaru baixou pela metade o número de mortes, de assassinatos. Com o quê? Com a ação do município em conjunto com o governo do estado. O mesmo o senhor quer trazer para cá para o Recife, armar a guarda municipal e fazer trabalhos integrados com a Polícia Militar. Trabalho integrado com a Polícia Militar de inteligência, de proteção, de informação, compartilhamento das informações, o trabalho em conjunto, um chama o outro, um dá reforço ao outro, e a gente aumentar o número de profissionais nas ruas. Não é? Como é que a gente pode cobrar que tenha mais policial militar? E tem que ter mais policial militar, tem concurso em curso. A gente defende um aumento da quantidade de policiais militares. Mas
o prefeito diz que tem que aumentar o número de policial militar, enquanto ele diminui o número de guardas municipais. Está diminuindo o efetivo na rua. Então a gente tem que ir no caminho de cobrar o governo do estado, cobrar o governo federal, mas principalmente o município fazer a sua parte e fazer ações sociais efetivas. O Compaz é um equipamento bacana, mas é um equipamento de lazer. Não tem nenhum número que dê sustentação de que o Compaz ele foi um instrumento que diminuiu a violência. Ele pode ter tido ações positivas, sim, e nós vamos fechar os Compaz, não. Agora, eu não posso usar o dinheiro da segurança para botar no Compaz dizendo que a partir dali eu estou garantindo segurança, porque não tem sido real nem concreto. Então o Compaz é um equipamento social, mas não foi um equipamento de combate à criminalidade, como atestam as estatísticas oficiais. Candidato, o senhor promete criar centros de referência para mulheres receberem assistência social, jurídica e psicológica. Além desse projeto, o senhor tem alguma proposta para reforçar o combate à violência contra a mulher e como será na prática? Olha, os centros eles vão ser feitos em todas as RPAs, utilizando-se inclusive de equipamentos como o Compaz, de escolas do município, para a gente poder dar o atendimento, principalmente o suporte psicológico para as mulheres. A gente sabe que muitas se sentem intimidadas em denunciar, em sair de casa, e é muito importante esse suporte, onde outras mulheres irão atender as mulheres vítimas de violência. Mas também a gente precisa usar a comunicação pública para fins públicos. Tem muito questionamento sobre o gasto excessivo da prefeitura, 85 milhões em publicidade. O mais grave não é o gasto em publicidade, é o formato do gasto. Hoje, a publicidade oficial da prefeitura é para transformar a figura do prefeito na figura de um herói, é sobre autopromoção. É aquele modelo de criar da imagem do prefeito a imagem de um herói. O prefeito não tem que ser herói, o prefeito é um síndico, ele pega o dinheiro dos outros e administra. A comunicação pública tem que ser para fins públicos. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Tem que usar essa verba para combater a violência contra a mulher. Tem que usar essa verba para poder combater pedofilia. Tem que usar essa verba para combater racismo. Tem que usar essa verba para poder ensinar as pessoas sobre educação ambiental. Por que a gente vai para as capitais vizinhas? Você chega ali em Natal, chega em João Pessoa, o cara para na faixa de pedestre. Por que aqui não para? A gente é feito de um barro diferente do paraibano, é o mesmo povo, a gente é a mesma coisa, a mesma cultura. Por que lá é feito? Porque foi feita uma ação. Porque houve uma ação governamental de campanhas educativas, né, utilizando-se da verba pública para poder criar conceitos de compartilhamento do espaço comum, conceitos de cidade evoluídos para o mundo de 2024. Quer dizer, a violência contra a mulher ela carece de um investimento maior na conscientização. Porque é a partir daí que a gente combate a violência contra a mulher, a violência contra o idoso que ainda é presente na sociedade. Né? A gente tem diversos casos que podem ser... Violência, maus tratos aos animais é um outro tema que precisa ser combatido. Isso tudo tem que fazer parte de uma estratégia de comunicação pública com fins públicos. Como prefeito, eu não vou usar a publicidade da prefeitura para me transformar num herói. Não é sobre isso. Tem que ser sobre o povo. Nós vamos usar essa comunicação para poder trazer conceitos e para poder defender princípios que são importantes para o mundo que a gente está vivendo. E entre eles está o combate à violência contra a mulher. Mobilidade, candidato. O senhor fala em criar uma faixa exclusiva para motos. Atualmente temos vias pequenas aqui na cidade do Recife, com pouco espaço e algumas vias com ciclofaixas já implantadas que diminuíram o espaço para carros no trânsito da cidade, complicando o trânsito nessas vias. Como o senhor pretende conciliar esta sua proposta com esta problemática atual? Olha, a gente tem uma experiência muito bem sucedida na cidade de São Paulo sobre as faixas de moto. Como é que foi feito lá e quais são os resultados? São Paulo tinha uma morte por dia na cidade. Recife hoje tem 16 acidentes com vítimas por dia. O que é que eles fizeram? As vias que tem a partir de 3 faixas, você já tem uma faixa informal de moto. Só você parar aqui na Agamenon Magalhães no sinal, que você vai ver as motos passando entre os carros. Só que o espaço não está delimitado. O resultado disso, acidente. Acidente com a moto, acidente com o pedestre, acidente com aquele motorista que está no carro, dificuldade para o transporte público, porque fica um maior zigue-zague. Não tirando espaço de ninguém, São Paulo estabeleceu a via entre as 2 faixas de carro. Qual era o espaço da moto? Aquele espaço ficou delimitado. A partir dali você criou o corredor. Houve ganho de velocidade para o carro, ganho de velocidade para a moto e eles conseguiram zerar o número de mortes nas avenidas onde foi implementada a faixa. Então, logicamente, eu não consigo fazer isso em ruas estreitas, mas em avenidas como Agamenon Magalhães, Abdias de Carvalho, Avenida Boa Viagem, Domingos Ferreira,
a Imbiribeira, a Abdias de Carvalho, ou seja, as principais vias da cidade, essas mais largas, a gente pode colocar o espaço da faixa delimitado sem tirar espaço de carro e sem tirar o espaço de bicicleta, porque esse espaço hoje existe de forma virtual. E a gente tem uma experiência para mostrar que é o da cidade de São Paulo. Deu tão certo em São Paulo que Belo Horizonte já está começando a implementar e Rio de Janeiro também. A gente tem que ir para a lógica de que aquilo que dá certo a gente copia e nós precisamos fazer aqui. Hoje o Recife tem 1/3 dos veículos que circulam na cidade são motos. A gente está falando de, com as pessoas que confluem vindo da região metropolitana, cerca de 500 mil pessoas que se locomovem em motos na cidade do Recife todos os dias. É muita gente e a gente precisa garantir espaço com tranquilidade para essas pessoas. Isso não precisa de dinheiro, não precisa de investimento, precisa só ter vontade de fazer, ter planejamento e colocar a CTTU para poder organizar o trânsito, acabar com a indústria da multa. O papel da CTTU não é fazer da indústria da multa um caça-níquel, é organizar o trânsito. Nós precisamos dar um novo formato e um novo modelo de orientação. Esse negócio de meta de multa, isso é um absurdo. A gente precisa estabelecer, sim, meta de redução de acidentes e de fluxo de mobilidade. Essa tem que ser a lógica de uma cidade que pensa no seu povo e não somente utilizar a estrutura de trânsito para multar, para punir, que é isso que a gente vive hoje. Uma indústria de multas e, na prática, nenhuma melhoria para a fluidez do trânsito e para a segurança dos motociclistas. Uma coisa que eu senti falta, candidato, no seu plano de governo, pode não ter sido escrito ou eu não prestei atenção, sobre micro-ônibus. Cidades vizinhas aqui do Recife tiveram alguns incidentes envolvendo micro-ônibus e até um acidente fatal até em 31 de março. Aqui para o Recife, esses micro-ônibus, eles são permissionados, ou seja, é o motorista ou uma terceira pessoa que assume a responsabilidade dos micro-ônibus, que é o transporte complementar do Recife. Se eleito, o que é que o senhor vai fazer em relação aos micro-ônibus? Olha, a gente tem no Recife o sistema complementar, que é feito pelos ônibus do sistema complementar mais as alimentadoras. Esse é um modelo, apesar de ser uma atribuição do município, mas o município se ausenta de responsabilidade sobre ele, é um modelo hoje bancado exclusivamente pelo governo do estado. Nós temos as linhas alimentadoras que fazem o transporte gratuito das pessoas das áreas de morro para as áreas mais baixas. Nós vamos investir, nós vamos chegar junto com o governo do estado e dizer, olha, a gente quer ser parceiro, vocês não vão ficar mais sozinhos. Para quê? Para a gente poder ampliar o sistema de alimentadoras. A gente ainda tem muitas áreas de morro e muitas áreas altas da cidade onde as pessoas estão fora do sistema de transporte. E você pegar uma pessoa idosa para ela poder subir um morro, 1 quilômetro, 2 quilômetros andando, ela não consegue, está com a feira na mão, está com o remédio que comprou na farmácia. A linha alimentadora, ela dá muita dignidade. A gente tem uma experiência muito positiva do sistema complementar aqui no Recife. Diferente de outras cidades, a gente não tem histórico aqui de acidente, de problema. Pelo contrário, diferente inclusive da linha regular de ônibus, que traz muita insatisfação, o nosso sistema complementar, as pessoas elogiam. O que precisa de investimento para você poder ampliar ele, tanto no interbairro, mas principalmente no formato de alimentadora. Eu era vereador da cidade quando as alimentadoras foram formadas. Inclusive, a gente na época fez pleitos e conseguiu colocar algumas linhas dessas em algumas regiões da cidade. Ali no Alto da Bela Vista, no bairro de Coqueiral, tem uma linha alimentadora que foi uma ação nossa como vereador, atuação do meu mandato. A gente quer ampliar isso para as áreas de morro da cidade do Recife. Agora, precisa de investimento. Eu repito, a prefeitura não está botando um centavo no sistema. Nós vamos botar 150 milhões para poder melhorar a qualidade dos ônibus, tentar discutir gratuidade para segmentos da sociedade e fazer as alimentadoras em mais bairros. Agora, não dá para a gente fazer a demanda de aumentar essa rede se o município se ausenta de sua responsabilidade. Em Jaboatão, o município participa da questão das alimentadoras, Camaragibe está participando, só aqui no Recife que fica essa coisa, não tenho nada a ver, e fica jogando a bomba toda no colo do governo do estado, né? E aí a gente precisa ser parceiro para trazer a solução. E candidato, o senhor falou aí em áreas de morro, a gente viu em 2022 um terrível desastre natural, matando várias pessoas aqui no Grande Recife. Recife também teve tragédias envolvendo vítimas fatais nas áreas de morro. Qual o seu projeto para essas áreas? Olha, as áreas de morro, a gente tem 237 morros hoje na cidade do Recife de risco nível 4. Só para as pessoas entenderem, nível 4 é que pode cair a qualquer momento. Isso. Talvez nem com chuva. Pode cair com a ventania. Tudo com lona. E o pior, dinheiro tem. A gente tem no Recife esse ano no orçamento 320 milhões colocados pelos vereadores para ser investido em proteção dos morros. Só foi investido 50 dos 320. E esse número se repete ao longo dos 4 anos. Não precisa de milagre. Eu não estou inventando roda. Eu não estou falando aqui em dinheiro que não existe.
É só não pegar o dinheiro de proteção de morro e usar em outra coisa, já está no orçamento. Os vereadores têm crescido o valor todo ano do orçamento para proteção de morro e o prefeito não executa. É muito eficiente para festa, pouco eficiente para proteção de morro. Então é preocupante isso. Então não tem milagre, é pegar o dinheiro que está no orçamento e gastar e investir. Veja, se a gente tem 320 milhões e ele só gastou 50, onde é que estão o restante do dinheiro? A gente está falando aí de 270 milhões que poderiam ter sido utilizados. Poderia ter sido feito 10 vezes mais do que foi feito e a gente poderia ter uma situação menos grave. Então, além da gente utilizar o orçamento completo que está disponível para a proteção dos morros, com a ação de habitação nossa, de tirar as pessoas da área de risco, com os imóveis alugados, em alguns casos a gente vai ter que fazê-lo. Porque eu conheço, não são poucas, pessoas que hoje estão impossibilitadas de estar na sua residência, porque foi interditada, deram a elas R$300 de auxílio moradia. Na prática, o que é que está acontecendo? Foram para casa de parente, perderam a casa. Porque com R$300 você não aluga uma residência, não consegue. Você não pode ficar na sua casa, mesmo tendo casa própria. E essas pessoas estão na rua. Então, assim, é um quadro grave. Tem 7.500 pessoas em Recife no auxílio moradia. Boa parte delas em submoradias ou morando em casa de parentes. Então, essa ação do aluguel imediato, ela serve não só para tirar a população de rua, mas também esses pontos de morro mais graves. Porque é o seguinte, eu não posso chegar para um cara que está num morro nível 4 e dizer, olha, eu vou resolver, vou fazer licitação, vou construir a casa, vou fazer a barreira, demora 6 meses. E se o cara morrer daqui a 6 meses? E se mês que vem uma chuva forte e ele morre? Tem ações que precisam ser imediatas e a questão do morro é imediata. Isso tem que ser dia 1 de janeiro. O prefeito deixou para lembrar que existe morro depois do acidente de 2022. Primeiro ato de João Campos, quando chegou à prefeitura, foi diminuir pela metade o orçamento de Geomanta, que é a proteção contra as barreiras. Isso foi a primeira medida dele, diminuir o gasto com morro. Só veio pensar e lembrar que existe quando, infelizmente, a gente teve a perda de vidas e quando a gente teve um desastre que ganhou dimensão nacional. E aí, candidato, morros também puxa para habitação. O senhor trouxe números, falou sobre vários problemas na habitação no Recife e, se eleito, o que é que o senhor vai fazer para melhorar essa problemática de habitação aqui no Recife? São 3 medidas. Primeiro, a construção de 5.000 unidades de habitação, utilizando-se dos recursos já disponíveis. Eu lembro que a gente falou aqui, temos uma Secretaria de Habitação que tem mais de 140 milhões de orçamento e eles transformaram em construção de casa apenas 6. Então, assim, apenas 13, então é um número grave. A contratação de 5.000 unidades de forma emergencial e também as ações em conjunto com o Morar Bem do governo do estado para fazer reforma nas residências. Salvador fez isso com muito sucesso. Em alguns locais, a gente nem precisa fazer a encosta, nem é sobre relocar as pessoas, é dar um pouco de dignidade. A pessoa já tem a posse, ela já tem a casa, mas a casa está sem telhado, a casa está sem piso, a casa às vezes é construída, né, com resto de lixo, ou seja, a gente tem diversos casos na cidade onde reformar resolve. E aí é o quê? É o investimento em parceria, o Morar Bem do governo do estado já está fazendo e já começou, aumentou em 450% o número de ações relacionadas à reforma de casa esse ano. A gente precisa que o município entre fazendo a sua contribuição, o quê? Urbanizando a região. Porque se o Estado está fazendo a reforma da casa, a gente precisa entrar na frente fazendo saneamento, fazendo calçamento, fazendo drenagem, para que a gente dê dignidade àquelas pessoas. São muitas as comunidades que elas não querem sair dali. As pessoas estão no local onde querem permanecer. A gente precisa entrar garantindo a qualidade daquela moradia. Então, parceria com o Morar Bem, com Minha Casa Minha Vida, construção dos habitacionais, o aluguel emergencial e o programa de reforma das residências, tudo isso em conjunto com as verbas já existentes destinadas à habitação, porque nós não vamos deixar que esse dinheiro ele escape para ser utilizado de forma incorreta na política e no custeio. O dinheiro da habitação tem que virar investimento. Nós temos aí um pouco mais de 9 minutos para o fim da nossa entrevista, candidato, só para poder pincelar, quais são suas propostas para a saúde? Garantir remédios, garantir insumos e zerar as filas de espera de cirurgias, exames, consultas aqui na rede municipal. Olha, hoje a gente tem um histórico na rede municipal que é o seguinte, de saúde. Quem procura um médico e quem procura um atendimento, demora, mas até consegue. 15 dias, não é de imediato, infelizmente, mas consegue um médico clínico geral. Qual o problema? Se chegar no clínico geral e estiver precisando de um ortopedista, de um cardiologista, aí, amigo, aí é uma jornada. Aí vai se marcar o especialista, vai demorar meses para o especialista chegar. Quando ele chegar no especialista, o especialista pede exame. Aí demora meses para conseguir fazer o exame. Eu tenho relatos documentados e gravados de pacientes que estão há 1 ano tentando fazer um tratamento cardiológico e não consegue, porque clínico geral
cardiologista, exame, aí quando consegue remarcar com o cardiologista, o exame está vencido, ou seja, é um tratamento que não termina. Nós vamos usar da telemedicina, não vamos gastar um centavo a mais para dar mais eficiência. E como a telemedicina vai funcionar? É o seguinte, a gente tem o paciente em conjunto, sentado numa consulta com o primeiro atendimento, que é o atendimento do clínico geral. O clínico geral, com a telemedicina, entra em contato com uma junta de especialistas. Os especialistas naquele momento, e aí, estou precisando de um cardiologista, vai estar lá o cardiologista, ele vai entrar online com o médico, não é com o paciente, vai orientar o médico quais são os exames necessários. Na primeira consulta com o médico clínico geral, ele já sai com os exames cardiológicos todos a serem feitos e ele já faz o encaminhamento para o cardiologista. Faz o exame e já chega no cardiologista com o exame pronto. A gente está economizando meses sem gastar mais. Esse médico especialista que tem um número limitado de atendimentos, porque se ele recebe o paciente, ele vai começar a conversa toda de novo, ele vai ter um tempo. Ele ali com 2, 3 minutos de suporte ao médico clínico geral, ele já dá o início do diagnóstico e o início dos exames necessários. Quando o paciente chegar para ir para o especialista, ele está com o exame pronto, a gente consegue fazer com que o tratamento seja mais eficiente, sem necessariamente gastar mais. Reforço na questão da saúde bucal. 49% apenas do Recife tem acesso à saúde bucal. Número mais grave para mulheres grávidas. 32% das mulheres grávidas hoje têm acesso a tratamento bucal na cidade do Recife. E a gente sabe que está colocando nesse sentido em risco as crianças, quem está nascendo. Não é você, uma mulher dá à luz, ter o parto com a boca com problemas, ela passa esses problemas para a criança, ela traz risco para a vida da criança. A gente tem índices de mortalidade infantil vinculados à desigualdade social graves na cidade do Recife, em parte disso por conta também da falta de saúde bucal. Vamos contratar 50% mais dentistas e foco na questão da saúde mental. Saúde mental é a origem para diversos outros problemas. É difícil conseguir hoje no Recife um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Precisamos fazer concurso para psicólogo, precisa ter psicólogo como está estabelecido nas normas e nas diretrizes do SUS, em todas as unidades de rede de saúde. Todas as UPAs têm que ter psicólogo, todas as UPinhas e todos os postos de saúde, porque é o modelo, porque a saúde mental ela não está descolada de outros elementos da saúde. Então, essas frentes da saúde bucal, da saúde mental e da telemedicina para agilizar os exames pode nos dar uma melhoria na questão da saúde do município, que infelizmente está andando para trás. A UPinha, que era 24 horas, não é mais. Né? O horário de atendimento dos postos cada vez mais reduzido. A dificuldade para o médico especialista e para os exames. Ou seja, uma saúde que está abandonada e nós podemos recuperar de novo. Saúde tem um orçamento gigante. A gente tem quase 2 bilhões de orçamento de saúde. Quer dizer, é muito dinheiro. Né? E, infelizmente, utilizado de forma ineficiente e sem atender a demanda da população. Candidato, o senhor fala muito que a prefeitura, as secretarias têm muito dinheiro em caixa. Recentemente, a oposição vem afirmando que a prefeitura vem realizando empréstimos, aprovado inclusive por vereadores, que estariam causando aí uma espécie de dívida para a próxima gestão, a partir de 2025, para a Prefeitura do Recife. Se essa dívida se confirmar e se o senhor for eleito, tudo que a gente discutiu até aqui, como é que o senhor vai garantir dinheiro em caixa para poder tirar tudo do papel? Olha, o problema dos empréstimos não é o empréstimo em si. Isso eu vou trazer para a iniciativa privada para a gente poder entender. Se você tem um comércio e você tira um empréstimo e você usa aquele empréstimo, por exemplo, para adquirir uma nova loja, para comprar mais mercadoria, você paga o empréstimo, porque você usou o empréstimo para investir. O que está preocupando na cidade do Recife é que são muitos empréstimos sendo feitos e isso não está virando investimento. Então, esse é o grande problema. Não é nem necessariamente o valor do empréstimo. Se o empréstimo virasse investimento, chegou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais chegaram no Recife para poder fazer obras de morro, para poder fazer proteção, para poder fazer infraestrutura. Desses 2 bilhões de reais, 250 milhões foram investidos. Esse é o problema. Porque se você tivesse feito investimento, eu estaria gerando emprego, eu estaria fazendo obra, construtora estaria trabalhando, a gente tinha espaço para o pedreiro, para o servente, a gente tinha economia girando e isso voltava para a prefeitura. No momento que você pega empréstimo e faz investimento, o recurso volta. Então, o que a gente precisa é retomar o investimento, diminuir o custeio e retomar o investimento. De novo, comparando com a situação de um empresário, se ele pega um empréstimo e usa o empréstimo para pagar a folha de pagamento e para pagar a conta de luz, ele quebra.
Então, os empréstimos eles têm que ser destinados ao investimento. Se a gente faz investimento, a gente aumenta a arrecadação e a gente tem capacidade de poder fazer as ações. Então, a prefeitura tem um orçamento já próprio, que chega aí perto dos 9 bi, mas a gente tem convênios, a gente tem os empréstimos que foram feitos e que o dinheiro, boa parte desse dinheiro, ele não retornou da forma correta. Então, é possível sim fazer, desde que a gente não deixe que o custeio coma o recurso que está disponível. Não pode ser com pagamento de comissionado, com contratação de pessoal que não está na ponta, porque tem dois tipos de pessoal. Uma coisa é o contratar dentista, contratar guarda municipal, é contratar professor, eles atendem a população. Outra coisa é botar gente no miolo administrativo, que muitas vezes a gente sabe, inclusive, trabalham pouco, são pessoas que terminam sendo cabos eleitorais. A gente está vendo pelo escândalo das creches que alguns dos envolvidos são comissionados da prefeitura. A gente sabe nem o que eles fazem lá, mas são cabos eleitorais. Então, se a gente diminui aqui o custeio, a gente aumenta o investimento e a gente tem capacidade de fazer as coisas. Há exemplo, inclusive, de outros municípios. Eu gosto muito da comparação, né? Municípios com orçamento parecido com o nosso têm feito muito mais do que a gente. E aí, candidato, só para aproveitar esse tempinho final para poder você falar com o público, você também defende uma administração sustentável, né? Como é que isso vai ser na prática na sua gestão, se eleito? Olha, a gente precisa criar um comitê já no início da campanha sobre a questão do avanço do mar, das mudanças climáticas e da sustentabilidade. O Recife, ele reciclava em 2012, quando fui candidato a prefeito, 4% do lixo. Está reciclando 1%. A pauta da reciclagem saiu de linha. Esqueceram a pauta. Educação ambiental nas escolas, formação de professores, para que a gente tenha educação de forma transversal, também saiu da pauta. Concurso para os agentes ambientais, que deveriam estar no bairro, ensinando as pessoas sobre coleta seletiva, sobre não jogar o lixo nos canais, também saiu da pauta. Infelizmente, a sustentabilidade do meio ambiente saiu da pauta. A gente precisa, além de fortalecer esse debate e os investimentos específicos em avanço do mar, em coleta seletiva, também fazer uma mudança na legislação do município. O mundo hoje entende, nas construções verdes e sustentáveis, o caminho para as cidades crescerem. O Recife continua com a legislação atrasada. A gente tem hoje uma restrição de gabarito, ou seja, de verticalização, que não considera as questões ambientais. O problema não é verticalizar, não é fazer prédio, é como fazê-lo. Os países mais modernos hoje fazem a verticalização sustentável de uso misto. O que é isso? Nome complicado, vamos dizer a forma correta. É o seguinte, é você ter o prédio, eu posso fazer um prédio de 20 andares? Pode, desde que eu tenha lá moradia, eu tenha serviços, creche, escola, consultório médico, advogados, e que eu tenha comércio, uma padaria, um restaurante, um pequeno mercado, ou seja, a verticalização de uso misto, ela é do ponto de vista ambiental mais sustentável, porque eu estou ali concentrando as pessoas, elas não vão usar carro. Junto com isso, telhado verde e recuperação de água e de energia. Se eu faço uma legislação onde eu digo, olha, tudo bem, tem restrição de construção, mas se você fizer o prédio com recuperando água, recuperando energia, com telhado verde, com uso misto, aí você pode. A partir daí a gente transforma o Recife numa cidade sustentável. É isso que estão fazendo na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul, que são os países hoje mais antenados com a questão ambiental e da sustentabilidade. Mas não só o Recife, mas o Brasil está atrasado. E a gente precisa colocar o Recife na lógica do mundo que a gente está vivendo. Meu entendimento é que a gente está falando do Recife, dos problemas de 2024, com a cabeça de 1999, do século passado. Quando a gente precisa estar planejando o Recife de 2024 com a cabeça de 2055, nós temos que olhar para frente e não para trás. Esses conceitos que hoje o mundo trabalha de sustentabilidade, a gente precisa implementar agora, para lá na frente, nas próximas gerações dos meus filhos e dos meus netos, a gente ter uma cidade verde, sustentável e uma cidade tecnológica que consiga, né, aí garantir a convivência desses quase 4 milhões de habitantes que circulam na cidade do Recife, não só da capital, mas da região metropolitana. O tempo restante, 40 segundos, para você poder falar com o nosso eleitor. Eu queria agradecer a vocês pelo programa, pela oportunidade. Nossa campanha é sobre um despertar, é sobre as pessoas pensarem, tá tudo bem, mas tá tudo bem para quem mesmo? Se essa cidade de fato avançou ou não. Quem tem alguma dúvida, acha que a gente não abordou um tema aqui pelo tempo, pela dinâmica do debate, vai lá na nossa rede social, Daniel Coelho 55, segue a gente e manda mensagem que eu vou responder. Muito obrigado, abraço para todo mundo. Candidato Daniel Coelho do PSD, muito obrigado por você nos proporcionar, ter a honra de poder participar aqui da nossa série especial aqui do Girando a Pauta. Eu que agradeço vocês Girando a Pauta, você, Álvaro, toda a produção. Muito obrigado. E antes da gente encerrar, só para trazer o recado que amanhã vamos dar sequência à nossa série especial de entrevistas
recebendo Dani Portela do PSOL. E uma informação que chega agora nesse momento, uma coisa que a gente vem acompanhando aqui no Girando a Pauta desde o começo da edição, né? Desde a deflagração da Operação Integration pela Polícia Civil de Pernambuco. Só para trazer aqui o registro de que a Deolane Bezerra passou por audiência de custódia, certo? E o Tribunal de Justiça de Pernambuco acaba de informar que ela vai continuar presa na Colônia Penal Feminina do Recife. E agora há pouco, a Polícia Civil de Pernambuco divulgou um balanço atualizado da Operação Integration, que vinha sendo realizada desde ontem, né, com 19 alvos aí de prisão, mandados de busca e apreensão, valores em espécie, dinheiros, até bens como barcos, carros, bolsas de luxo, helicópteros, aviões, tudo foi apreendido. A Polícia Civil divulgou este balanço agora, detalhando um pouco melhor sobre tudo isso. Olha só, a informação que foi divulgada pela Polícia Civil. Foram cumpridos até o momento 10 mandados de prisão, 24 de busca e apreensão. Foram apreendidos vários documentos que estão sendo analisados e deverão ajudar nas investigações. E das apreensões e sequestros realizados, foram contabilizados várias quantias em dinheiro de moedas do Brasil e também do exterior. Tudo isso vamos detalhar para vocês no Girando a Pauta de amanhã, a partir de 11 da manhã. Muito obrigado para você que ficou conosco até o fim, uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.